Fala pessoal, estamos de volta aqui, né? Depois de alguns dias aí de férias, digamos assim, né? Um hiato aí, né? Natal, Ano Novo, então Feliz Natal, Feliz Ano Novo aí para quem acompanha o canal. Espero que tenhamos um 2025 muito melhor, mas esse vídeo eu já vou trazer algumas notícias meio agridoces aí para vocês, né? Primeiro, né, vamos dar uma atualizada aí na lista de reforços da Chapecoense e tivemos uma perda de jogador também, né, que foi bem importante. Vou iniciar falando sobre o Mailton, né, que teve a sua permanência confirmada na Chapecoense por empréstimo pelo Metalist da Ucrânia até o final dessa temporada. Acho que foi um acerto da diretoria, um cara que já está ambientado no clube. A gente já sabe o que esperar dele, ele tem um bom nível para a Série B, ele pode exercer mais de uma função, né? Pode atuar como ponta de uma forma bem satisfatória, eu diria assim, para um lateral improvisado, mas prefiro ele 1000 vezes como lateral, né? Tivemos aí o anúncio de alguns novos jogadores aí no time da Chape. Tivemos a contratação do atacante Dentinho, não é aquele do Corinthians, é um outro Dentinho, né? E sinceramente, assim, o Dentinho, dei uma pesquisada sobre os números dele, ele não me empolga muito, tá? Ele é um cara que tem poucos gols e assistências aí em jogos recentes, né, na Série B. Atuou pelo Brusque por essa última temporada, que foi um time que foi rebaixado, né? Eu acredito que a maior qualidade dele é ser um jogador muito versátil. Ele pode jogar tanto como centroavante, como segundo atacante, como ponta, às vezes improvisar até um meia atacante ou um meia mais pelo lado, assim, né? Então eu acho que foi essa a característica que acabaram buscando nele. Em seguida tivemos a contratação do Vinícius Balieiro, é um volante do Santos, jovem. Ele é um jogador, para mim, que foi uma das melhores contratações dessa janela da Chapecoense, eu vou dizer o porquê. Ele era um cara que era muito promissor no Santos, acabou se lesionando, não conseguiu recuperar 100% o futebol dele. Mas ele é um cara assim muito intenso na marcação e ele tem boa qualidade técnica também, como praticamente todo jogador que é formado lá no Santos. Me interessou também que ele já teve uma experiência interessante em Série A, em competições internacionais, Libertadores, Sul-Americana, jogou Copa do Brasil também. Então assim, eu acho que ele é um cara experiente, com muito potencial, ainda que venha por empréstimo, né? Mas com bastante potencial e que pode agregar muito, né? Eu acredito que no decorrer do tempo, no decorrer da temporada, ele vai se tornar o titular natural aí da posição, caso ele não se machuque. E em terceiro lugar, né, a terceira contratação tem tudo a ver com a saída que nós tivemos, né? Foi uma reposição, a saída do Perotti, que foi para um clube da Polônia, deixa eu pegar o nome do clube aqui, o Radomiak Radom, da primeira divisão da Polônia, tá ali no meio da tabela. O Perotti ele vai inicialmente ser um reserva desse clube, porque tem um atacante português que tá brocando muito gol lá nesse time, então eles não vão tirar o cara. E assim, eu diria que foi uma saída inesperada. A Chapecoense contava com o Perotti, eu, como torcedor, eu contava que o Perotti ficasse também. Mas é compreensível porque era visto assim que o Perotti, ele nessa temporada de 2024, ele já vinha perdendo algum espaço, o Gilmar Dalpozo já vinha preferindo o Mário Sérgio, por característica de jogador mesmo, tá? Eu acho que o Perotti ele pode ser um grande artilheiro, um grande goleador, mas se for utilizado da forma correta. E para mim ele não estava sendo utilizado da forma que ele rende o seu melhor futebol na Chapecoense. Visto que ele não teria um protagonismo assim na temporada, né, ou a chance de não ter um protagonismo nessa temporada 2025 era muito grande, mesmo tendo uma grande história na Chapecoense, ele optou por sair. E aí se deu um problema, né, muito grande, uma discussão muito grande aí nas redes sociais, porque o contrato do Perotti aparentemente previa que ele poderia sair de graça para uma equipe de fora do país. Houve uma certa discordância aí entre os agentes do Perotti e a equipe jurídica da Chapecoense, e no fim ele foi liberado, mas com a Chapecoense segurando um percentual do Perotti. Acho isso assim, visto que foi uma cagada que fizeram, né, não colocar uma multa rescisória no Perotti para uma venda no exterior. Pelo menos a gente conseguiu manter um percentual dele. Ele vai para uma liga que é uma liga que ela é muito buscada por olheiros de ligas maiores, né?
para levar jogadores para times menores, de Liga da Inglaterra, Liga da França, Liga da Itália, Liga da Alemanha. Então a chance do Perotti, assim, claro, ele precisa fazer a parte dele, precisa se destacar, né? Mas a chance dele ser vendido eventualmente em euros para um clube dessas ligas maiores, assim, mais famosas da Europa, acaba se tornando interessante, e com isso pode sobrar um dinheiro aí bem interessante para a Chapecoense, dependendo do rendimento dele, né? E aí vamos para o nosso último reforço, que tem tudo a ver com a saída do Perotti, que foi o centroavante Getúlio, né? Não sei se vocês se lembram, o Getúlio, ele é um jogador que já rodou por clubes de vários países, tá? Ele principalmente se destacou no Avaí. Olhei os números dele em jogos de Série B, ele até tem uma quantidade de gols e assistência, assim, que é interessante, mas nos últimos anos aí ele estava em baixa totalmente. Acho que foi uma saída bem não usual de mercado por parte do Maringá. Mas infelizmente eu acho que o Getúlio ele fica numa prateleira abaixo do Perotti. A gente acabou perdendo qualidade técnica com a saída do Perotti nessa janela aí, né? E aí com isso, né, estamos aí a poucas horas da estreia da Chapecoense no Campeonato Catarinense, finalmente. Ou não, né? Mas eu não aguentava mais ficar esse tempo aí sem ver a Chapecoense, apesar de ter sido pouco tempo, pareceu que passou devagar aí, né? Então a gente vai enfrentar o Caravaggio lá em Nova Veneza. O Caravaggio é um time recém-promovido da segunda divisão, e o time provável da Chapecoense, né, pelo que se fala, é um time bem, digamos, similar à plataforma que foi usada em 2024. Então temos uma grande chance de ter o Léo Vieira no gol, Mailton na lateral direita, Bruno Leonardo e Doma na zaga e o Manche na lateral esquerda. A única troca, assim, né, jogadores novos que iriam aparecer nesse time titular seriam o Bruno Matias e o Jorge Jimenez. Acredito que o Bruno Matias faria essa função de primeiro volante e o Jorge Jimenez faria essa função de segundo volante. De meio atacante ficaria o Giovanni Augusto, que eu acho que é um cara que a Chapecoense tem que olhar com muito carinho para ele durante esse catarinense, porque eu acho que ele pode render muito mais do que ele rendeu ano passado. E na frente, né, o Carvalheira, o Ítalo e aí o Mário Sérgio. Poucas mudanças aí no time, né, um time já entrosado. Minha previsão para a partida é que a Chapecoense provavelmente vai vencer, apesar de levar um sufoco aí na parte física do Caravaggio. O Caravaggio deve fazer um calor aí pra gente também, eles devem tentar fazer alguma graça, mas eu acho que a Chapecoense acaba ganhando esse jogo de uma forma relativamente segura, beleza? Depois do jogo aí vamos falar como é que foi, né? Vamos aos comentários, vídeos como sempre depois dos jogos. Muito obrigado por ter assistido até agora. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal também porque me ajuda muito. Então, aquele abraço, nos vemos após a estreia no Catarinense.